tem que estar com movimentos sociais. No meu sindicato, por exemplo, em 2008, eu defendi uma tese dizendo o seguinte: o sindicato está burocratizado, o contexto é esse, nós discutimos isso ontem, o processo deu dessa forma, a CUT se burocratizou dessa forma, foi aparelhada pela tendência à articulação do PT, isso. Todo mundo concorda? Legal. O que nós vamos fazer a partir daí? Vamos entrar na coluna, esperar que o PSTU seja diferente do que foi o PT? Ou o PSOL? É isso? Ou seja, vamos repetir a mesma fórmula, mas só que agora os atores são mais morais. É isso? Então a política se reduz agora em você procurar entre os políticos aqueles que têm a superioridade moral. É isso? Então não é política, é religião. Vocês estão entendendo qual é a relação? A relação é essa. Se você repete a fórmula, esperando que o ingrediente da fórmula, né, seja diferente, você então é melhor ir para a igreja rezar. Eu não sou contra, nem sou ateu. Aliás, no conjunto, os anarquistas eu sou quase uma abisnada. Né? Então, eu sou ateu, eu considero cristão, formação, orientação em grande medida. Cheguei ao anarquismo por São Francisco de Assis, imagina. Então, o que acontece? Elementos que são fundamentais, nós temos que, a gente tem que cuidar com esses elementos. Então, por exemplo, a minha divergência com o PSOL, com o PSTU, e eu estou dialogando com aqueles que merecem, né, estabelecer isso aí no campo de diálogo, a minha divergência não é porque são, está claro que o candidato Freixo é um candidato honesto, só que o que ele está fazendo não leva aonde eu quero ir. Questão de divergência de caminho. Não é porque o Freixo não rouba, eu acho que ele não rouba, acho que ele é honesto. Ele é um parlamentar honesto, mas isso não é suficiente, a questão é essa. Ter parlamentares honestos não promove a transformação que eu desejo, é só isso, gente. Não tem nada contra o Militão, não tem nada contra o Babate, entendeu? O gato, né? Então, o que eu quero dizer... Não vai ter, não. Não, não tem. Então, o que eu quero dizer é que nós não estamos procurando entes morais, senão a gente está trabalhando com a dimensão religiosa. Não é? A gente não pode dizer, não, eu vou botar um cara bom e honesto no político, que ele vai operar as transformações que o coletivo é incapaz de fazer. Isso, para mim, essa lógica, eu combato. O dia que eu admitir que o coletivo ele é menos capaz do que o indivíduo capacitado, bem formado e bem intencionado, aí eu abandono a militância. Eu mesmo me candidato. Entendeu? Eu tenho também um juízo muito bom de mim mesmo. Entendeu? Eu tenho um ótimo juízo sobre mim mesmo. Mas a questão não é essa. Nós não estamos atrás de entes morais. Nós estamos atrás de uma nova forma de organização social. É isso? Então, quando os estudantes vão debater como é que a gente derruba, tira o PCdoB da ONU e coloca lá o PCR, né? Coloca lá o PSOL, o PSTU, ou então cria um outro organismo, o ANEL. Isso? É para isso que nós estamos construindo, né, o movimento estudantil? Eu acho que não. A gente tem que construir o movimento estudantil para ter o quê? Aliança de classe. Como é que a gente derruba esse sistema? É fazendo parte dele? Eu me lembro aí, uma imagem tanto quanto machista, de mito, mas é dos anos 30, quando, no contexto da Guerra Civil Espanhola, os velhos militantes anarco-sindicalistas, né, estavam sendo ali convencidos por um setor burocratizado da CNT, que eles tinham que entrar no governo para fazer a mudança, que era um governo progressista, simplesmente por ser republicano, uma vez que a Espanha tinha uma longa história de monarquia. Esses velhos militantes diziam o seguinte: tudo bem, quer dizer que se eu entrar no governo, o governo vai funcionar. É isso? Tá bom. Então vamos fazer o seguinte: você leva a sua mãe e sua irmã para o prostíbulo, e aí o prostíbulo deixa de ser prostíbulo, é isso? No dia seguinte, vai fazer uma casa de caridade, seria isso? Então, lógico, o que eu tenho da minha mãe e da minha irmã, a melhor opinião, mas nós levaríamos para o prostíbulo. Assim como eu tenho a melhor opinião dos meus companheiros de luta, não vou dizer para eles que eles têm que entrar no parlamento dentro do governo. Você está entendendo qual é a lógica? Vai ser corrompido? Aí eu não sou, né? Eu sou
já disse isso. Temos aqui... Mas, de qualquer maneira, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: movimentos sociais hoje, se eles não entrarem, nós tivemos livros excluídos agora no dia 7 de setembro, movimentos sociais, MST, MPA, movimento de favela, movimento de sem terra, todo mundo lá. E o Black Bloc teve que formar uma linha do lado. Foi muito didático e, ao mesmo tempo, revelador, né? Revelador de quê? De que o Black Bloc não conseguiu se somar a esse movimento. Ele ficou do lado, formando um bloco separado. Tá? Eu sou contra o Black Bloc? Não. Até porque eu sou por votação direta. Acho o Black Bloc importante? Acho. Mas acho o Black Bloc insuficiente para fazer as mudanças que eu defendo. É claro isso. Se não tiver movimento social, se não tiver densidade, não adianta intensidade. Veja bem, a mudança da sociedade não se dá nos marcos da minha ansiedade. O movimento social é uma coisa maior. Requer paciência, organização, transformação e diálogo. Diálogo. Paciência para o diálogo. Agora, não é? Como dá que na espelho, a gente começa a dialogar. Infelizmente as pessoas só querem dialogar para ouvir aquilo que elas estão predispostas a escutar. Obviamente que o diálogo não se estabelece. Não se estabelece. Você disse que a gente não consegue mudar entrando no sistema, né? Só que eu acredito que, seguindo uma linha de Marx, a gente pode mudar com políticas públicas feitas verdadeiramente pelo povo e com representantes que façam plenárias, assembleias, que a gente consiga esse diálogo, como você mesmo citou agora, né? Eu acho que com esse diálogo a gente vai avançando nessa linha marxista, até o socialismo, com o tempo a gente evolui para o comunismo, até que sim, deixe de existir Estado, certo? A fraternidade será plena, seguindo um pouquinho dos ideais franceses. Eu tenho essa linha, eu acredito nisso. Mas você acha Qual você acha que é o problema disso? Você acha que se a mudança ela for Sem de forma gradativa, de forma que vai acontecer a mudança? Você acha que se for esperar por um processo, essa mudança vai realmente acontecer? Ou os que querem fazer a mudança vão acabar sendo mudados pelo aquilo que está sendo... Que é o que mais se vê no sistema. Pelo sistema. Quer falar? Você? Lá atrás quer falar. Você que fala, desculpa aí, lá atrás você. Desculpa, professor. Obrigado. Eu queria falar naquele momento que eu estava com o meu pensamento fixo no outro momento da sua falação. A questão da densidade. Eu discordo da luta armada. Eu acredito que o nosso problema é educação, 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 educação. A consciência tem que vir pelas pessoas, tem que mudar só as pessoas. Não se mudam instituições, não se mudam o país, sem que você mude as pessoas. E isso é muito mais difícil e mais lento do que esses processos que eu acho que a gente vê pipocar em alguns momentos da nossa história. Eu não sei o que o senhor pensa a respeito, mas eu li pouco. Mas a opção da luta armada lá em 60 foi um momento em que alguns optaram por ela, e já havia naquele momento uns segmentos bem determinados na direção de que esse não era o caminho. O caminho tinha que ser através das pessoas, da transformação das pessoas, E essa transformação, ela tem que se dar através da educação, não tem outro caminho. Eu não consigo enxergar, pelo menos eu não consigo enxergar outra pessoa. Quer dizer, eu gostaria de ter uma outra orientação diferente, mas eu só vejo esse caminho. E eu fico preocupado porque o processo hoje de educação, se você, eu até no último contato que eu tive com o professor, eu coloquei isso, eu deixei isso claro, em que eu falei, professor, se você olhar hoje, você vê que na sala de aula, eu perguntar aos alunos, quem aqui quer ser professor? Quem quer ajudar a transformar essa realidade? Vou saber que são muito poucos, estão todos pensando em ter sucesso nas suas carreiras, em ter sucesso financeiro, em ter galgar posições
sociais, não ter, de repente, condições de adquirir bens, de adquirir... Eu acho que existe uma hipocrisia acentuada por parte da grande maioria, inclusive das pessoas que acham que é possível fazer essa transformação sem realmente se entregar a ela. E o se entregar a ela implica em, de repente, ter uma postura condizente com o que você pensa, né? Porque a gente falar, eu vejo muita gente falar bonito, eu vejo pessoas falando coisas maravilhosas, mas quando chega na hora da ação, ela é diferente da falação. Então hoje a política é isso, são pessoas falando uma coisa e fazendo outra. Então quando é que vai chegar o momento em que nós vamos falar e fazer de forma coerente? Esse é o grande problema. Então acho que isso só educando, eu acho que é um processo longo, não acredito em nada diferente disso, porque vamos sempre ser manipulados, de alguma forma levados por correntes para lá, A, B, C, D, pensamentos que, na verdade, não vão fluir para aquilo que eu gostaria de ver, porque eu acho que todos nós gostaríamos de ver uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igual, mais solidária, menos individual, né? Meu smartphone, meu celular, meu carro, todo mundo está muito pegado nos seus meus, né? Eu acho que a gente tinha que, talvez, tentar encontrar, inspirar esses jovens que de hoje, nós professores, a nossa obrigação é inspirar esses jovens a ser, puxa, eu quero ser como aquele cara ali, entendeu? Eu gostaria de ser como aquele cara ali. Ou então nenhum deles, sabe por quê? Porque a classe de professores, e essa discussão, eu acho que não cabe nesse momento, mas nós temos uma questão hoje do contrato, dos professores efetivos do contrato, que é um câncer, vamos dizer assim, na educação, né? O Ministério Público fecha os olhos, finge que não está vendo. Isso acontece em São Pedro, em Araruama, Cabo Frio, no Brasil todo, em que os políticos e a comunidade local, às vezes incompetente para disputar um concurso, ela se sente que o concurso é uma ameaça ao emprego dele, porque se um cara mais preparado do que eu vier para cá, já para lá do Rio, vim pegar minha vaga aqui, e eu conheço o Vereador Botal, eu cobro, de repente, não eu posso pedir uma vaguinha para ele para trabalhar. Agora, você ser professor nessas condições é uma tristeza, porque os alunos começam a ver exatamente isso. O cara que paralisa, mas não adere à greve. Aí eu estou falando, então o cara assina ponto, mas não é descontado, mas, quer dizer, um professor disso, quer dizer, eu tenho vergonha disso, e eu tenho certeza que outros professores devem ter vergonha também dessa condição humilhante que nós chegamos hoje, aí a realidade é exatamente essa, e os alunos, eu acho que da sua grande maioria deveriam ser sabedores de que esse é o contexto que vivemos, e que se você não conseguir, professor, aí eu vou fechar a minha falação no seguinte, se a gente não conseguir que as pessoas tenham uma prática igual à prática da sua fala, do seu discurso, eu acho que qualquer mudança é impossível. Eu concordo com a fala dele em relação à importância da educação quanto à luta armada, porque o que acontece? Se a gente for só por um ponto, que se fizer a luta armada, que se fizer isso, que se fizer aquilo, vai conseguir mudança? Tá, você pode conseguir determinada mudança. Mas só a educação vai ensinar o povo a pensar. E o mais importante é que o povo aprenda a pensar. Porque senão o povo vai estar lutando por uma coisa que não vai... Em um determinado... No começo vai saber pelo que está lutando. Mas em um determinado ponto vai acabar se tornando massa de manobra na mão de alguém que sabe o que está fazendo. Mas a pessoa vai estar fazendo inconsciente. Porque, assim, educação é a chave. Se a pessoa não tiver educação, sabe? Assim, eu acredito que o principal de tudo mesmo seja a educação, e que os outros caminhos são caminhos alternativos, que se só através disso você não conseguir, só isso não resolver, você pode até apelar para outros caminhos, mas que o principal de tudo, a chave é sempre a educação, a base de tudo, porque através da educação você aprende a pensar. E quando você aprende a pensar, se a pessoa que antes, no começo, estava te motivando, se aquilo que no começo estava te motivando, começa a tomar uma direção errada, como a gente já viu diversas vezes acontecendo, você vai ter a capacidade de perceber isso, de ver que está acontecendo isso, e de não permanecer naquele caminho, mas de se posicionar de acordo com o que você vê, assim, você consegue julgar, acreditar e tal, que é o correto. Porque você consegue pensar, porque você recebeu educação. Acredito que a educação é a base de tudo mesmo. Eu acho que essa educação não é só dos professores, né?
Porque a gente fala assim, a impressão que dá que são as pessoas. Claro que as pessoas influenciam muito. Mas acho que é parte de casa mesmo. Eu não sou professora, mas eu acho que eu ensino muito aos meus filhos, aos meus primos, aos amigos dos meus filhos. Que ouvem eu pensar diferente de fulano do ciclano, né? Eu acho que ele falou uma coisa importante, vocês falaram também. Muita coisa. Então, é a questão da atitude, né? A atitude, ela também é formadora. Muito mais do que a retórica. Isso é importante. E aí eu quero dizer o seguinte, quando a gente fala de educação, tem uma frase do Bakunin, um anarquista russo, muito importante, talvez o pai da ação direta, seja o Bakunin, ele dizia o seguinte, o saber, quando não humaniza, deprava, refina o crime e torna mais degradante a covardia. O que ele quer dizer é o seguinte, que quando o cara sabe e usa o que ele sabe para dominar, é muito pior. É muito pior. Então, eu estou tentando mostrar o seguinte, a educação não é a panaceia, não é o remédio para todos os males. Ela pode alimentar o que é de pior na tirania também. Quando eu digo educação, estou me referindo à erudição, capacidade retórica, não é? Influência, dada por cargos, título. Entendeu? Então, por exemplo, nós podemos, o Hitler passou por uma escola, o Mussolini passou por uma escola. São os grandes carrascos do século XX. Aqueles caras que mandaram soltar 2 bombas de urânio e plutônio sobre Hiroshima e Nagasaki foram à escola. Aliás, quem usou o conhecimento para fazer a bomba atômica foi para a escola. Entendeu o que eu estou falando? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a educação, Paulo Freire, né? Exatamente, Paulo Freire diz, né? Se a escola não transforma, sem ela a transformação é verdade, é um fato. Mas a gente tem que entender que o saber formal, ele produziu as maiores distorções e até genocídios do século XX. Gente, a ideia da solução final do Hitler para matar os judeus, que foram 6 milhões, se nós contabilizarmos só judeus, né? Provavelmente essa contabilidade ainda é insuficiente para dar conta da realidade, mas vamos imaginar que essa ideia da solução final, ela tinha base teórica, meditada e transposta para o papel, né, virando tese. A ideia da eugenia, ela é uma discussão intelectual. A discriminação, isso está voltando. Existem aí os neo-ambrosianos que já começam a defender que o crime, ele tem matriz genética. Isso aí outro dia na época, se não me engano. Os neo-ambrosianos. O Ambrosio dizia que existia um criminoso nato. Ele, inclusive, fez uma escala frenológica, do tamanho do crânio, formação. Você podia descobrir o criminoso antes dele cometer o crime. Olha que coisa maravilhosa. Isso era ciência. Entendeu o que eu estou falando? Então, quando a gente fala em formação, escola, a gente tem que entender que a escola também é fruto do seu tempo e que a escola sofre também influência da sociedade que oprime, das classes dominantes. E que existe um saber formal que ignora, é hostil ao saber informal. E aí, pegando aqui o carona na discussão do hip hop, o colega apontou, eu acho hoje, eu trabalho no movimento de favela, eu acho hoje na favela a melhor ferramenta para discutir a questão da opressão na favela é o hip hop. Para mim, hoje é o hip hop. Eu vou dar uma aula como essa na favela, vai ser um grande fracasso. O show de hip hop, não. Ele vai dizer exatamente a mesma coisa, com o grau de informalidade que as pessoas estão acostumadas. Correto? Não quer dizer que essas aulas, palestras, não estejam ao alcance dos favelados. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte, é o meio através do qual vai se passar o conhecimento. E se o meio através do qual vai se passar o conhecimento atinge, esse é o meio adequado. Não uma palestra, está entendendo? Isso não tem nada a ver com predisposição, com nada disso. Tem a ver com uma coisa que é a cultura mesmo de relação. É uma cultura relacional. Isso está no hip hop, no funk, né? Até em algum, não, o funk
putaria, como eles dizem, né? Mas é o funk, né, que tem alguma mensagem. O funk nasce também com um corte de classe e de protesto também. Degenera, ele perde essa origem. O hip hop mantém, mas pode perder também. Tudo é uma questão de disputa de patrimônio. Estamos discutindo disputa de patrimônio. Então, eu acho que a escola, aí sim, o dia que ela estiver aberta a essa contribuição, né, popular, dessa cultura popular, eu acho que aí nós podemos dizer que a escola vai ser uma grande usina de transformação. Enquanto a escola se mantiver ainda nos moldes confessionais, como ela surgiu no Brasil, os jesuítas, fazendo a catequese, nós não vamos dar parte nenhuma. E mais, não sei aqui, isso já foi denunciado por alguns colegas aqui. Nós vamos ser reprodutores, fiéis, disciplinadores, não é? Vamos fazer com que os alunos se acostumem aos ritmos compassados da produção de capital. Toca o sinal para entrar, toca o sinal para parar, começa aqui, termina ali. Quem determina os conteúdos é quem está lá, é quem não entra aqui, e a gente vai habituando as pessoas a aceitarem isso com muita naturalidade. Isso é uma questão. É uma questão central, que é um debate que tem que ser feito, e a pedagogia libertária, inclusive, incide exatamente sobre essa questão. Existe uma tradição libertária na educação que é fundamental e, infelizmente, muito pouco conhecida. Muito pouco conhecida porque é muito boicotada. São os motivos que vocês bem sabem, que eu enumerei alguns deles aqui durante a minha intervenção. Tá? Eu queria só dizer o seguinte, por exemplo, se a gente tem um exemplo de Cuba era um dos maiores índices de analfabetismo. E com a luta armada, é que ela conseguiu uma educação de primeiro mundo. Então a luta armada tem valor. Não, eu acho que a luta armada tem valor, é fundamental para o Black Bloc, mas ela sozinha. Não, claro. Ela não, essa é a questão. Porque senão parece que toda luta armada ela é justa e promove a transformação que a gente quer. Aí eu vou pegar o exemplo do Khmer Vermelho, Pol Pot, né, lá no Camboja. Os caras começaram a fazer a revolução cultural. Para começar, eles prenderam quem tinha mais de 30 anos de idade, que usava óculos. Quer dizer, qualquer pessoa que eles entendiam que era reacionário, tinha potencial reacionário. Isso foi pela luta armada. Não é? Os fascistas também pegaram arma. Os camisas negras pegaram arma. Fascistas. E querem o que há de pior no mundo. Então, assim, eu estou tentando colocar aqui. Vou pegar dois exemplos do mesmo país. Você tinha, por exemplo, no Peru, dois grupos guerrilheiros, o Sendero Luminoso e o Tupac Amaru. Né? Os dois movimentos, um queria articulação com os indígenas, queria organizar pela base, e o outro queria dominar. O Sendero Luminoso matava índio. A tribo que me aceita, eu protejo. A que me aceita, eu destruo. Ou seja, exatamente o que os colonizadores fizeram. Isso tudo em nome do maoísmo, segundo eles. Mas eu estou tentando colocar o seguinte: então, se a gente começa a apoiar a luta armada pela luta armada, Black Bloc pelo Black Bloc, se não tiver uma conexão lógica com aquilo que a gente quer mudar, os riscos são muito grandes. Né? Eu acho que a humanidade já acumulou o suficiente para a gente não correr mais desses riscos. Né? Então, essa é a minha questão. Eu não sou entusiasta da luta armada pela luta armada. Sou entusiasta, sim, acabei de dizer. Para mim, hoje, o grande farol da transformação na América Latina chama-se movimentos zapatistas. Eles usam as armas. Usam as armas para se proteger, para criar municípios autônomos. Eles dizem assim: aqui o Estado não entra. E não entra mesmo. Isso me interessa. Porque tem base social, tem apoio e constrói lá para frente. Essa é a questão central para mim. Tá? Gente, já são meio-dia. Acho que a gente podia ir encerrando, pode ser? Medo, né? De perder os compromissos de vocês. Mas eu só queria contar uma historinha que eu acho que vale a pena. É uma história que tem a ver com o Barbosa. O Barbosa me permitiu ter acesso a essa história. E é uma história que eu conto, em geral, quando eu vou nas atividades dos companheiros das favelas, onde eles estão presentes e tal. E são companheiros com os quais eu lido quase toda semana,
tem uma relação estreita, e acho que é o caminho, a favela, essa terra tem isso. Sindicato, na verdade, eu estou para fazer interface com esse movimento. O movimento indígena já foi a aldeia agora na Maracanã, lá no Rio de Janeiro. Né? Fizemos várias coisas com os índios e ainda continuamos fazendo. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu, durante um período, fiz uma bolsa sanduíche, aí um amigo meu lá em Lisboa me apresentou um documento. O documento era uma carta de um traficante de escravos endereçada, não é, ao vice-rei. O vice-rei mandava lá para Portugal depois a carta, ficava arquivado no que era o Conselho Trabalhino e hoje é Arquivo do Trabalhino. Então essa carta dizia o seguinte: o traficante de escravos reclamava que os negros ignorantes que vinham da África, vinham em borbulhos, os navios dele, ele era um armador também, então, esses escravos, esse lote, que era o nome que eles davam, um conjunto de seres humanos que ficavam nos porões dos navios, só porque eram negros que moravam na África, e para eles eram desprovidos de cultura também, esse lote tinha que sofrer uma depuração. E a travessia, que demorava um mês e meio, promovia a depuração. Como? Eles baixavam no porão do navio comida insuficiente para todo o lote. Repito, o nome que eles davam ao conjunto de seres humanos são que eles tinham, não é, mais moradia do que nós, a maioria de nós no Brasil naquele momento. Né? Esse lote, quando chegava no Brasil, pretendia-se que ele estivesse depurado. Sabe o que é depuração? Ou seja, aqueles que eram menos fortes deveriam ter morrido, porque pressupunha-se que, ao baixar menos comida que é necessária para todo mundo, os mais fortes iam se alimentar e os mais fracos iam naturalmente morrer. E aí se dava o quê? A depuração do lote. E aí a reclamação do traficante de escravos era a seguinte: o problema é que quando a gente baixa essa comida, né, as peças era o nome que eles davam ao indivíduo que compunha o lote. Né? As peças mais fortes se assenhoram no caldeirão e servem primeiro as peças mais fracas. Isso atrapalha o nosso trabalho de depuração. Eles têm um estranho hábito, de primeiro atender os mais fracos, as mulheres e as crianças, o que dificulta imensamente a valorização do lote. Esse é um estranho hábito e eu gostaria que a autoridade me orientasse no sentido de mudar isso. Vocês estão entendendo? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós estamos falando aqui, não é só sobre anarquia, estamos falando do estranho hábito. Esse estranho hábito, no início do século XIX, persiste ainda hoje nos movimentos sociais, em alguns sindicatos, naqueles movimentos mais generosos, mais genuínos da classe trabalhadora. É sobre isso que a gente fala o tempo inteiro. Eu dou o nome de anarquismo. Né? Eu acho que o anarquismo compõe melhor a fisionomia desse estranho hábito. Mas outros dão outros nomes que a gente tem que respeitar. Tá? Então acho que é basicamente isso. A proposta aqui não é conversão, não vim fazer catequese, por isso eu vim aqui apenas conversar com vocês e falar de um ponto de vista que, infelizmente, tem sido assediado, né, simultaneamente pela direita e pela esquerda. Esse aqui é o meu propósito e eu gostaria de terminar essa atividade sem que eu fosse o último a falar. Até porque, simbolicamente, né, se entendêssemos que eu apenas sou um provocador. Não veio aqui para dizer: não sou o caminho, não sou a luz, nem através de mim se chega a revolução. Obrigado pela atenção. Em relação à educação, só para vocês entenderem o que eu penso mais ou menos sobre a educação, sobre que eu acho que a educação sim é a porta para tudo. Porque será que o que a gente está vivendo hoje, de ter essa limitação dos professores, que eles têm que passar nesse cronograma que os professores têm que passar, não tem a ver com o que aconteceu há muito tempo atrás, quando a igreja escondia os livros para que as pessoas não tivessem
saber mais sobre aquilo que poderia, de uma certa forma, trazer revolução. De uma certa forma, mudar o que a igreja pregava, o que a igreja era o centro de tudo, tudo girava em torno da igreja. Mas a ciência ela podia acabar com essa... Então, hoje, será que essa limitação dos professores do que eles podem dar na sala de aula não é uma forma de prender, de certa forma, os alunos, que, no caso, são os jovens, que são os maiores interessados no que vai acontecer daqui para frente no mundo? Será que isso não é porque, se, de certa forma, os professores passarem um certo conhecimento diferente para a gente não possa trazer uma revolução no nosso país, no nosso A última pergunta é uma... Pois é, a última fala não é uma resposta, é uma pergunta. Qualquer um aqui pode responder. Eu acho que é o seguinte, eu acredito que a educação é um dos caminhos, não é o caminho principal, é um dos, até porque a educação está imensa no contexto social, ou seja, é aquela ideia de ser consciência segundo todo respeito aos jovens nazis. Eu sou contra o que você falou. Eu acho que a educação é sim o principal caminho. Porém, a educação não vai caminhar sozinha nunca. Porque se não tiver um sindicato, se não tiver as formações sociais, se não tiver as diversas coisas que foram discutidas aqui, se não tiver isso, a educação sozinha não vai nos levar a nada, se não tiver as forças armadas. Mas eu acredito que a educação é o principal caminho, porque sem a educação não existiriam os sindicatos, as armas não existiriam nada. Então eu acho que tudo gira em torno da educação. Eu acho que a gente tem que pontuar bem essa questão, porque nas manifestações de junho, que levaram milhões às ruas, o pessoal pedia mais educação, mais transporte, mais saúde, mas o que é que está faltando? Não é dinheiro, galera. A gente é o país que mais paga impostos no mundo todo, certo? O problema é corrupção também, certo? Mas está faltando entendimento da coisa pública, certo? Está faltando o povo no poder, de verdade. Quem melhor do que a sociedade vai entender as necessidades da sociedade? Né? Está faltando a gestão participativa, a gente participar disso. A gente dizer que a nossa escola está faltando porta, que a gente não tem autonomia, né? Que está faltando merenda para os alunos, que a gente não tem escola integral, que a gente não tem equipamento suficiente, certo? Na saúde estão faltando camas, estão faltando médicos, certo? A gente tem que pontuar essas questões, que o transporte é caro, nem todo mundo pode ter esse acesso, que o transporte privilegia empresas, certo? Que não deveria, certo? Se hoje a Salineira, citando um exemplo da Salineira, a Salineira tem 12% de lucro. Se o Estado tivesse 12% de lucro, a gente criaria um fundo de investimento para a população. Certo? Ao invés de a gente estar investindo na população, a gente está investindo em uma pessoa, em uma empresa. Então o problema não é mais educação, mais saúde, mais transporte. A gente tem que pontuar as questões, certo? Senão, vamos fazer como aquelas pessoas que estavam em junho, foram 2 dias das manifestações e se acham revolucionários. Não são as pessoas que estão brigando hoje.